Olá malta, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal da Scholarship Dreams. Chamo-me Jasmine Lorena e atualmente vivo em Portugal e estou a fazer a licenciatura em Engenharia do Ambiente na Universidade Nova de Lisboa. O vídeo de hoje é para vos explicar como é que foi o meu processo desde a documentação, a aplicação e a minha chegada em Portugal. Bom, antes de mais nada eu vou vos explicar qual foi o programa que me fez eu conseguir estudar em Portugal. Bom, eu consegui estudar em Portugal através do programa Regime Especial. O que seria Regime Especial? Regime Especial consiste num acesso e ingresso ao ensino superior em Portugal para países falantes da língua portuguesa, nesse caso, países africanos falantes da língua portuguesa, que inclui também Moçambique. Bom, esse programa não é totalmente financiado, é mais para os candidatos que querem estudar em Portugal por conta própria, não é totalmente financiado. Então, se tu queres estudar em Portugal por conta própria e tens uma média 13, 14, 15 e achas que não podes conseguir uma bolsa totalmente financiada para Portugal e queres estudar por conta própria, eu acho que esse programa seria ideal para si. Ok, o que seria regime especial? Regime especial seria ou é um acesso e ingresso ao ensino superior em Portugal para países africanos falantes da língua portuguesa, que inclui Moçambique. Qual seria a vantagem desse programa? A vantagem desse programa é que eles dão um desconto ou uma redução das propinas e tu pagas as propinas como se fosse um estudante nacional, mas todas as despesas quem arca é o candidato. Nesse caso, eu pago ainda a propina, a água, luz. Brincadeira, água e luz não pago. Pago a propina, pago a casa, essas todas as coisas. Então, qual seria a vantagem desse programa se eu tenho que até pagar a propina? Bom, a vantagem desse programa é que para quem quer estudar em Portugal, por conta própria, pode pagar as propinas como se fosse um estudante nacional. Para quem não sabe, os estudantes nacionais em Portugal pagam 70 euros mensais. E os estudantes internacionais ou estudantes que vêm para Portugal para estudar através do Estatuto de Estudantes Internacionais pagam 350 euros a 700 euros, o que é bastante elevado. Então, se entras com esse programa de regime especial, pagas apenas 70 euros. É 70 euros que em metical vale por aí 5.000 meticais, dependendo do câmbio do dia. Bom, o meu processo iniciou em Moçambique, onde eu tive que reunir os meus documentos. Quais documentos? Os 3 últimos certificados de habilitações. O certificado da 10ª, a declaração da 11ª achaste que não seria importante? É muito importante. E o certificado da 12ª. Depois de ter esses 3 certificados, eu levei para a inspeção. Para que serve a inspeção? Dá muitas voltas. Calmem. A inspeção serve para verificar se as tuas notas que aparecem no certificado coincidem com as notas que estão no sistema educacional, para verem também se as notas não são falsas ou se o certificado também não é falso. Atenção, na inspeção só leva-se apenas cópias dos certificados. A única coisa original que vai é a declaração da 11ª. Depois de levar as cópias autenticadas para a inspeção, nesse caso, se tu fizeste, por exemplo, o 10º, 11º e 12º na Matola, nesse caso em Maputo, tu vais fazer a inspeção no Instituto de Formação de Educadores de Adultos, que fica perto da Escola Comunitária Maria Ana Mogas. E se tu fizeste em Maputo cidade, tu vais inspecionar na Escola Primária de Laulan. Após a inspeção, os da inspeção mandam os seus documentos para o INES, que é o Instituto Nacional de Exame, Certificação e Equivalência. E quando os seus certificados forem mandados, a inspeção te liga e diz que, olha, os teus certificados já estão no sítio X, pode ir lá e ir concluir com o processo. E chegado lá, eu tinha que levar
um requerimento preenchido e 75 meticais depositados na conta do Inês. Depois disso, esperei umas 2 semanas para ter os meus certificados, ou as cópias, nesse caso, de voltas com a devida homologação. Após a homologação, eu fui levantar os certificados e levei para carimbar no Ministério dos Negócios Estrangeiros, Ministério da Justiça e no Consulado Português. Atenção que os carimbos do Consulado Português são extremamente caros. Então, é muito importante organizarem-se financeiramente se quiserem concorrer para esse tipo de programa. Depois de passar pelo Consulado Português, no ano em que eu concorri, pediam que fizéssemos a equivalência na escola portuguesa. Eu levei o último certificado de habilitação para a escola portuguesa para fazer a equivalência. Notem bem, depois de passar eu fiz uma cópia da homologação com os carimbos todos e voltei a autenticar no notário e levei para a escola portuguesa. Se tu submetes a homologação com os carimbos, a homologação original e os carimbos na escola portuguesa, eles não devolvem. Então, vais precisar também do documento da 12ª, não precisa ir deixar lá, deixa as cópias. Ok, depois disso escaneei todos os documentos necessários que eram exigidos no edital do ano anterior, até porque eu estava a seguir o modelo dos anos anteriores. Esperei a saída do edital e após a saída do edital, deram-nos ali um link onde poderíamos submeter a nossa candidatura, que era nada mais e nada menos que o portal ou o site do IBE. Submetemos a nossa candidatura nesse site onde preenchíamos, primeiro criávamos uma conta e depois preenchíamos com os nossos dados e depois submetíamos os documentos escaneados e mandávamos a nossa candidatura. Depois disso, esperei pelos resultados da primeira fase e fui apurada para a segunda fase. E na segunda fase pediam-nos que submetêssemos um boletim de candidatura onde preenchêssemos com as nossas opções de universidade e de curso. Tínhamos direito a 3 escolhas, 3 universidades e 3 cursos. Poderiam ser 3 universidades iguais e cursos diferentes, ou 3 universidades diferentes e cursos iguais, idem. Como a pessoa quiser, vice-versa. Depois disso, submeti o documento, porque o documento era feito em formato Excel, eles dão um boletim e tu preenches, tu mandas. E quando estás a preencher o boletim diz se você está certo, ou se está preenchido, ou se está incompleto, o que facilita ao saber onde estás a falhar no preenchimento do seu boletim. Depois disso, submeti novamente o boletim no portal do IBE e esperei os resultados finais. Saíram os resultados finais e eu fui colocada na Universidade Nova de Lisboa. E chegou já o processo de tratar o visto. Eu achei que seria muito mais difícil porque as pessoas, quando contam as suas experiências, às vezes dramatizam muito mesmo. Mas foi o processo mais fácil e simples porque não nos pediam muitos documentos, pediam documentos muito fáceis de conseguir, rápido, e o que fez com que esse processo fosse mais rápido possível. Pediu-nos o formulário do pedido do visto preenchido, uma fotografia, 2 ou uma fotografia tipo passe, mas com fundo branco, e também pediam-nos com que pagássemos a taxa do pedido de visto, que foi-nos reduzida a taxa. Por exemplo, no ano em que eu concorri, para quem foi tratar o visto na cidade da Beira, não pagou o visto. Eles tiveram essa isenção de pagamento de visto, que também lhes foi muito fácil nesse processo. Mas a nós só reduziram o valor do visto. Ao invés de pagarmos os 8.000 meticais como de costume, pagamos somente 2.700 meticais. Depois disso, eu pensei que o visto poderia demorar um mês, porque as pessoas costumam dramatizar, mas o visto não demorou muito tempo para sair. Saiu depois de uma semana não, 4 dias, e foi muito mais rápido o processo. Bom, depois desse processo do visto, saiu o visto e eu consegui viajar para Portugal. Chegada a Portugal, fui recebida pela minha avó, onde fiquei durante um tempinho até achar um sítio para eu
viver, porque a minha avó vivia numa outra cidade e eu ia para Lisboa. É tipo, estás a viver em Gaza, não, Gaza é muito perto, estás a viver em Inhambane para Maputo, muito distante. E depois de eu ter conseguido uma casa, eu comecei a ir às aulas normalmente. No início até pensei que eu poderia sofrer racismo, que eu poderia não ser aceita pelos colegas, poderiam ter discriminação, mas não aconteceu isso. Foi muito recebida pelos meus colegas e pelos professores, o que fez com que essa experiência se tornasse ainda mais linda e mais gratificante para mim. Os professores eram muito pacientes e também muito prestativos para comigo. Se eu não entendesse alguma coisa e eu fosse lá para esclarecer as minhas dúvidas, eles sempre estavam ali para me ajudar. Fez com que isso fosse mais gratificante para mim. Então, como é viver em Portugal? Viver em Portugal tem sido uma experiência incrível para mim, porque para além do clima, que é muito, muito bom, porque se formos a comparar, alguns países da Europa fazem mais frio comparados a Portugal. E isso faz com que, para quem tem medo de frio, venha a Portugal, porque aqui não faz muito frio. Embora que em algumas cidades até caia neve, a temperatura pode até chegar a 2 graus ou menos, ou zero negativo, mas isso faz com que Portugal tenha um clima super agradável no inverno. No verão, nem falo, o calor é muito úmido, que até esse aquecimento faz com que as árvores no norte comecem a arder. Por quê? Esse fator acontece porque aqui na Europa, em particular, quando é o período do verão, não chove e faz com que seja uma época muito seca mesmo. A única coisa que eu adoro também no verão é que demora a escurecer, então dá para aproveitar mais o dia, trabalhares, fazer coisas extras, sair com os amigos e aproveitar mais o dia de uma forma produtiva. Então, se esse vídeo lhe foi útil, espero que vocês sigam o canal e ativem o sininho de notificações para não perderem mais vídeos do canal da Scholarship Dreams. E quando vocês colocam like, comentam, faz com que a Scholarship Dreams crie mais conteúdos a mostrar como é que é a vida no exterior, para que vocês também possam se inspirar e conseguir realizar o vosso sonho de estudar no exterior. Então, espero que vocês tenham gostado. Como diz o nosso presidente, um abraço e tchau!